Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, ele não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho proclamado. Você pode se sentar agora por um momento. Você já percebeu a pessoa que está do seu lado aí? Olha para essa pessoa. Que belezura, bênção de Deus. Você sabia que essa pessoa, esteja ela com um pó de arroz na cara ou não, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se todo mundo pensasse nisso, eu digo para você, filho, filha, as pessoas machucariam muito menos umas às outras. Se todo mundo compreendesse que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que o outro é um dom do amor de Deus, a gente pensaria muito bem antes de tratar alguém mal. Nós pensaríamos muito antes de ferir alguém, de roubar, de vilipendiar, não é verdade? Isso é muito importante. Pode trazer o ambão, por gentileza, isso? Pode vir. O padre vai usar aqui para fazer a pregação. Meus irmãos, eu gosto demais, você aqui, você em casa, obrigado, do jeito como São Paulo expressa as coisas. Eu vou ler para você uma parte dessa primeira leitura. Você sabe, você aqui, você em casa, que o tempo da nossa missa está um pouco reduzido em virtude da propaganda eleitoral gratuita, que é peculiar a este tempo. Mas mesmo com um tempo um pouco menor, eu quero trazer esse ensinamento. O Evangelho é fantástico, óbvio, mas me chamou a atenção algo nessa primeira leitura, e eu quero discorrer sobre isso nesse primeiro momento, sabe? Porque São Paulo me chama muita atenção. Além de um grande apóstolo, além de um homem notável, foi por causa de São Paulo que nós, aqui no Ocidente, conhecemos Jesus, conhecemos a fé. São Paulo foi considerado a pessoa mais influente. Tem um livro que o título é em inglês, que fala das pessoas consideradas, por estatísticas, pesquisas, mais influentes em todo o mundo. São Paulo foi considerada a pessoa mais influente desses últimos 2000 anos de história. Porque o que ele disse,
que ele escreveu até hoje ecoa nos 4 cantos da terra. Mas, gente, me chama muita atenção, eu vou ler para vocês a primeira leitura. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano ao vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, ao ler-me podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Esse mistério Deus nos revelou agora. Depois no versículo 7 ele diz: disso eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu, no exercício do seu poder. Eu que sou o último recebi essa graça e anuncio o evangelho aos pagãos. Sabe o que me chama a atenção em Paulo? Ele tinha uma consciência muito clara de quem ele era, do que Deus o chamava a viver e do propósito que existia sobre a vida dele. Filho, filha, você aqui, você em casa, você sabe, você tem consciência de qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? O que Deus já disse ao teu respeito? Você sabe me dizer? Se estivesse só eu e você aqui agora, se estivesse, dá licença aos cinegrafistas, a diretora, se estivesse só eu, como é o nome da senhora? Espera aí que você vai falar no microfone. Fátima. Vem de onde? Juiz de Fora. Juiz de Fora, é uma mineira meio carioca, né? Juiz de Fora, divisa com o Rio de Janeiro. Fátima, se estivéssemos só eu e a senhora aqui agora, eu olhando bem assim nos teus olhos, como sacerdote, como pai espiritual aqui, perguntasse para você sabe me dizer, Fátima, qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? Você sabe me dizer qual é a missão que Deus criou você para realizar? O que você me diria, Fátima? Eu não vou nem colocar o microfone, que eu quero ouvir aqui, depois eu vou falar para o pessoal. O que você me diria? Sim. Bom, ela me disse aqui, santidade. Deus a criou para ser santa. Ó, muito bom, gostei. Parabéns. Já é um aspecto, né? Porque, veja bem, você aqui, você em casa. Obrigado, Fátima. Deus tem um propósito sobre a vida da gente. E existe algo que a gente chama na teologia de um propósito geral. Qual que é o chamado universal? A santidade. Deus nos chama a ser santos. Mas veja bem, existe um propósito geral de Deus. Deus chama o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que somos nós, à santidade, a nos tornarmos perfeitos como Ele é perfeito. Mas filho, filha, existe um propósito de Deus pessoal sobre a tua vida. Ou você acha que você foi criado e criada só para ficar desfilando, que esse cabelão aí, ou com ausência de cabelo, né? Alguns. Você acha que você foi criado só para acordar cedo? Você acha que você foi criado só para acordar cedo, trabalhar, voltar, dormir, comer, trabalhar, voltar, dormir, comer, e no domingo assistir lá o jogo do Corinthians, né? Você acha que esse é o propósito da sua vida? Não. Claro que tudo isso faz parte, mas filho, filha, o que me encanta em São Paulo é que ele tinha consciência. Deus me chamou daqui, Ele quer que eu esteja aqui e Ele quer que eu chegue lá. Quem não sabe aonde vai, não vai para lugar nenhum. Quem não sabe qual é o propósito de Deus sobre a própria vida, só anda para trás. O barco que sabe aonde vai, qualquer vento ajuda. Agora o barco que não tem direção fica rodando no mar até vir um tubarão e comer toda a tripulação, ou acabar a comida. É sério isso? Propósito. Existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Claro, existe um propósito universal, mais uma vez eu digo, Deus nos chama a santidade. Nós temos uma essência. Qual que é a sua essência? Você foi criado por Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Por isso que eu falei brincando no início, olha para a pessoa que está do seu lado, porque essa pessoa mesmo é um dom, é uma graça, é criatura de Deus, é fruto do amor de Deus. Você foi criado à imagem de Deus e com a missão de se tornar semelhança de Deus. O Papa Bento XVI disse na encíclica Deus Caritas Est, número 12, que Cristo é o amor encarnado de Deus e a gente se torna semelhança de Deus, não só imagem, quando a gente imita esse Cristo que é o amor encarnado na história, o amor divino encarnado na história. Mas existe um propósito sobre a tua vida. Filho, eu sou tão honesto em dizer que é tão duro para mim como sacerdote ver tantos jovens, às vezes com 18 anos, às vezes com 20, sem propósito na vida.
Gente que acordou, parece que arrependido de não ter morrido na madrugada, sabe? Um despropósito. Gente, eu lancei há pouco tempo um livro que fala sobre ansiedade, como controlar e vencer a ansiedade. 5 segredos para superar o mal do século. E esse livro eu escrevi depois que eu fui para o confessionário aqui na Canção Nova e Cachoeira Paulista, que eu fui transferido para cá, e eu comecei a perceber o tanto de jovem com transtorno de ansiedade. Quanto de jovem com depressão por causa da ansiedade. Quanto de jovem que tentou suicídio ou que está tentando por causa da ansiedade, por causa dos problemas emocionais. Claro, eu não estou julgando quem está vivendo isso. Só Deus sabe o que você que está vivendo isso está passando, um transtorno do pânico, não sei, uma depressão. Eu entendo você, eu acolho você com carinho. Mas filho, filha, eu digo para você, quando você descobre o propósito de Deus sobre a tua vida, quando você assume esse propósito, tudo se torna mais fácil e você tem força para lutar. Como dizia Viktor Frankl, o pai da logoterapia, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um sentido, um propósito, enfrenta qualquer dificuldade, qualquer. Agora você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida não é somente que você fique rico, não é somente que você... tem gente que fala assim, eu quero tanto que Deus me abençoe. Por quê? Para eu ficar rico, para eu esfregar na cara dos meus irmãos, agora eu tenho dinheiro. Mas vai abençoar você mesmo, banana para você. Tem gente que pede cada coisa para Deus, que se eu fosse Deus, eu só olharia e falaria, isso aí, você não entendeu nada, né? Não entendeu nada. A gente descobre o propósito de Deus sobre a nossa vida quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus. São Paulo tinha essa segurança para falar quem ele era, o que Deus chamava ele a ser, porque ele ouvia Deus, porque ele cultivava a intimidade com Deus, ele buscava estar na presença de Deus. Porque veja bem, filho, filha, às vezes nós ouvimos tantas vozes que só nos confundem. Às vezes nós construímos a nossa vida pautado nas opiniões das pessoas. A gente escuta o que todo mundo diz ao nosso respeito, mas muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de escutar o que Deus diz ao nosso respeito. Você escuta o padeiro, escuta lá as fofoqueiras de plantão que sempre tem, claro que não aqui nessa missa, nem nos assistindo, em algum lugar do Brasil tem, aquela pessoa que quando morrer um caixão para ela, outro para a língua, né? Coça a língua, né? Padre, sabe o que a pessoa já chega assim, sabe o que é, padre? Eu não gosto de falar da vida dos outros, né? Mas é assim, né? É que nem as pessoas que mandam mensagem às vezes para mim, padre, eu sei que o senhor não tem tempo, aí escreve 5 páginas lá no Instagram, eu falo, você sabe, né? Às vezes você escuta o fofoqueiro, escuta, mas não escuta Deus. Tem um propósito de Deus sobre a tua vida, filho. Quando você escuta isso, todos os problemas se tornam pequenos, porque você descobre o seu porquê. Você descobre o porquê você foi criado. E veja bem, é claro que o propósito está perpassado naquilo que você já é. Você que é pai, claro que Deus te quer como pai. Você que é mãe, você que é padre. Mas dentro da tua missão específica, existe um jeito, um modus operandi, como a gente diz na linguagem científica, através do qual Deus quer que você realize o que você precisa realizar. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Você precisa escutar Deus. Porque tem muita gente confusa que não assume a própria identidade e propósito, porque só fica escutando conversa fiada. Como aquela história. Você já viu aquela história? Diz que tinha um homem que se preocupava muito com o que as pessoas pensavam, né? Um senhor já. Tinha o seu netinho, vivia ali, mas ele sempre estava preocupado com o que as pessoas falavam dele. Não vamos fazer isso não, né? O que o povo vai falar, né? Fulano falou aquilo de mim. Tanta gente vive preocupado, porque está preocupado demais, pensando demais na opinião dos outros, o que vão achar de mim. Que se exploda o que vão achar de você. O importante é o que Deus pensa ao teu respeito. Isso você precisa assumir, o seu propósito. E diz que esse homem era muito preocupado. Aí um dia ele juntou o netinho pela manhã e falou assim, vamos dar uma volta, filho? Eu vou pegar o jeguinho que a gente tem amarrado ali no fundo de casa. Ele tinha um jeguinho velho. Malemar andava, falou, vamos dar uma volta. Só que ele falou assim, eu vou andar no jeguinho, você vem do meu lado, viu? Falou pro netinho. E ele subiu no jegue e o netinho do lado, o netinho ali dos seus 4 anos e pouco. De repente passou umas pessoas, olharam para ele e falaram, eita, velho preguiçoso. Criança aí no chão e o velho em cima do jegue. Depois morre de infarto, por quê? Porque não anda esse velho preguiçoso.
Ele falou, é mesmo. Desceu, colocou a criança no jegue e foi andando do lado. Aí passou um casal e olhou, nossa, por isso que as crianças são mal educadas. O povo não sabe educar. Um homem velho desse, em vez de colocar a criança no chão, em vez de colocar essa criança no chão e mostrar para ela que os mais velhos têm que ser respeitados, e deu um sermão. Ele falou, é mesmo. Falou, quer saber de uma coisa? Dá a mão aqui para mim. Pegou o jegue e colocou nas costas. Foi levando o jegue. Aconteceu lá em Minas Gerais isso aí, é verídico. Brincadeira, o pessoal de Salinas. E saiu com o jegue, né? Ele falou, agora quero ver o que vão falar de mim. Eu sou um homem que ninguém, eu admito que ninguém fale quem eu sou, o que eu acho que eu tenho que fazer. E lá saiu com o jegue assim. E o jeguinho achando bom, né? Nunca tinha sido carregado na vida, só levou chumbo na vida. Carregou peso, ele falou, que bem, estou quase morrendo, mas até que enfim eu tenho algum prazer nessa vida de jegue. De repente uma molecada estava jogando bola, ele passando perto do campo, os meninos pararam e olharam e falaram, nossa, que velho burro! Carregando o jegue nas costas, e uns 15 meninos começaram a rir. Aí ele parou e começou a chorar. Filho, filha, tem muita gente carregando jegue nas costas aí, aqui nessa igreja e fora, porque não escuta a voz de Deus, mas só fica dando atenção para a opinião de quem não sabe o porquê você foi feito, de quem não conhece o seu coração, de quem não conhece o propósito que existe sobre a tua vida. Para de carregar esse jegue e escuta a voz de Deus, porque Ele tem um propósito único para a tua vida. Ele te criou para algo, e Ele quer você sendo o que Ele te criou para ser, porque é assim que você vai ser feliz. Amém? Vamos ficar em pé então? Esses dias eu estava lendo um livro de um filósofo que eu gosto muito, chamado Emmanuel Levinas, e ele dizia que a essência do ser humano se revela no rosto. Mas claro que Levinas não estava falando do rosto estético, somente a face, né? Ele estava falando, num livro dele muito interessante, que quando a pessoa descobre o próprio propósito de vida, o sentido da vida, o porquê ela foi feita, o rosto dela exala, onde ela passa, que ela não foi criada à toa, que ela nasceu para fazer a diferença no mundo. O que as pessoas dizem quando olham para o seu rosto, hein? Ai, Jesus! O que as pessoas falam? Não estou falando questão de ser bonito ou feio, não importa o tamanho do seu nariz, ou da sua orelha, ou da boca, né? Não importa nada, o que importa é o que está por trás do seu olhar, o que você revela. Porque quem encontrou o próprio propósito, exala amor, paz e esperança por onde passa. Pode aplaudir? E eu vou convidar você a levantar os seus braços comigo. Reze comigo, Senhor Jesus. Nesta noite eu te peço, derrama a tua graça sobre mim. Eu quero, Jesus, te ouvir, te agradar, descobrir a minha essência em ti, o propósito teu que há sobre a minha vida. Que eu não fique, Senhor, preocupado demais com o que as pessoas dizem ao meu respeito. Claro, eu preciso conviver bem com todos, mas o mais importante é o que o Senhor pensa, sente e diz ao meu respeito. Obrigado porque eu fui criado à tua imagem, com a missão de concretizar a tua semelhança. Eu te entrego, Senhor, os meus impossíveis, a situação da minha família, os meus problemas, os meus medos, enfermidades. Jesus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, curando-me profundamente, me libertando do mal, da tristeza, da ansiedade, da depressão, do desespero,
fortalece a minha fé, revela-me o meu propósito. Vem, Espírito Santo, encha-me agora, dai-me a compreensão profunda desta palavra de hoje. Vem, Espírito Santo, curar o meu ser, liberta-me dos pensamentos negativos, enche-me de esperança, e que o meu rosto exale o meu propósito de vida, a minha missão em Deus. Vem, Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.